Boa tarde. Gostaria de cumprimentar ao Sérgio Bútica por essa iniciativa que deve de servir de exemplo para o Brasil inteiro ter essa discussão, e cumprimentando o companheiro Sérgio Bútica, cumprimento toda a mesa e todos os companheiros. Depois de assistir aqui às intervenções, nós podemos dizer que temos algumas divergências e muitas concordâncias, principalmente com o desembargador. Aliás, eu vou até fazer uma recomendação ao Tribunal do Rio de Janeiro que faça levar ele para aquele tribunal para ver se melhora aquele tribunal no Rio de Janeiro. Bom, já sei que vocês não vão concordar, mas eu vou reivindicar, né? Muito bem. Eu acho que o desembargador colocou muito bem, o nosso procurador, o Ministério do Trabalho também colocaram as questões. E eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Primeiro, eu dei um parecer para a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e para a Força Sindical, que vai nessa direção do desembargador. E se vocês me permitirem, eu vou fazer a leitura porque ele vai numa ordem cronológica e eu não me perco nessa orientação. Esclarecimentos iniciais. Pela nova CLT, está mantida a contribuição sindical. E é exatamente isso que o desembargador levantou. Está mantida a contribuição sindical. Quando falam, eu até tenho resistência à nova CLT, eu não digo muito nova CLT. Essa lei 13.467, ela manteve a CLT, no entanto, ela alterou alguns artigos, suprimiu outros e modificou outros artigos. Então, nós não vamos pegar nenhum deles, vamos centrar na contribuição sindical. E na contribuição sindical, que corresponde a um dia de salário, ela manteve os mesmos percentuais de distribuição do que arrecada para a federação, para os sindicatos, para a confederação, para a central e para a conta salário-emprego. Muito bem. O que ela fez? Ela vem no seu artigo, já foi dito aí, ela alterou o artigo 579. Aliás, eu vou até no 578. O artigo anterior a essa reforma, ele dizia as contribuições devidas aos sindicatos, pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas, serão sob a denominação de imposto sindical. Quando fala imposto sindical, ela já teve uma alteração lá anteriormente, com a redação da lei do decreto-lei 229, que alterou imposto sindical para contribuição sindical. Isso já tinha essa alteração. Aí ela vem no artigo 579, o imposto sindical é devido a todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria. O artigo da 579 atual, ele diz, a contribuição sindical, não, isso é da contribuição da anterior, lei anterior. A nova redação diz o seguinte: o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa. Foi o que alterou. Prévia e expressa. Prévia é antes de março, porque a contribuição corresponde a um dia de salário no mês de março. E o expressa, em momento nenhum, está falando em individual. É expressamente. Expressamente não é individual, vou repetir com toda a força. É expressamente, é coletivamente. Pode ser coletivamente e deve ser coletivamente. O que significa hoje essa expressamente? A ANAMATRA, ela, através do seu enunciado,
Então nós estamos dizendo que ela deve de ser, nosso entendimento, ela deve de ser feita através das assembleias convocadas pelo sindicato, porque ela não é individual, é convocada pelo sindicato. E vejam, a mesma convocação para equiparar, nós temos quando o sindicato vai aprovar a pauta de reivindicações, é através de uma assembleia convocada na forma estatutária para aprovar uma pauta de reivindicações e depois aprovar também a negociação coletiva. E nisso daí, o sindicato, no seu estatuto, em momento nenhum, ele diz, e aí eu vou discordar do ilustre procurador, quando ele diz que tem que ter uma quantidade enorme de trabalhadores para ser representativo. Não. O estatuto de todo sindicato diz: quórum das assembleias. Em primeira convocação, estabelece um quórum. Em segunda convocação, um qualquer número de presentes. Isso é o estatuto do sindicato. E aí, para fortalecer o nosso entendimento, a ANAMATRA, através do seu enunciado 38, que já foi exposto aqui, ela vem e diz: ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, enunciado, é uma indicação, é uma habilidade dos juízes que participaram, está orientando os seus colegas, não está determinando, está apenas orientando. E diz o enunciado 38, é lícita a autorização coletiva, prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical, que é o nosso caso, e assistencial, que ele já amplia para outra, mediante Assembleia Geral nos termos do Estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim. Tem um entendimento, e o entendimento é esse, é a convocação da Assembleia pelo sindicato na forma do seu estatuto para fazer aprovar o quê? Autorização expressa para que a categoria possa, que os empregadores descontem a contribuição sindical no mês de março. Então aí está estabelecida uma regra no nosso entendimento. E o que está ocorrendo? Está ocorrendo que a reforma trabalhista, essa reforma que entrou aqui com esse expressa, eu tenho até a impressão que no afogadilho, na correria, eles não queriam botar o expresso, eles queriam botar era o individual. Mas é raro, porque todo autoritário, todo aquele que quer destruir o movimento sindical, ele no afogadilho erra. Eu acho que ele também é raro, mas a interpretação é essa. Expressa não é individual. E isso foi feito. O desembargador não fala, mas eu posso falar e falo em voz alta. Essa reforma para arrebentar o sindicato foi feita no gabinete do presidente do TST, Ives Gandra. E mais, ele queria, inclusive agora, legalizar e dar legalidade, alterando a questão das súmulas, e que houve um movimento de resistência, e ele teve que retirar de pauta, porque ele queria aprovar no afogadilho também da sua saída do TST. Bom, com isso daí, o que é que nós temos? Nós temos a questão de como proceder. O que é que nós temos que fazer? Do ponto de vista desse entendimento, é fazer a convocação das assembleias, realizar as assembleias na forma estatutária. Eu, inclusive, sempre oriento que seja feita na segunda convocação, no segundo escrutínio, que seja comunicada à empresa, seja feita uma lista de presença, que seja feita uma ata, que seja feito um ofício comunicando às empresas, para que desconte
no mês de março a contribuição sindical devida aos sindicatos com salário, com um dia de salário de cada empregado. Muito bem, feito isso, o que é que nós vamos encontrar? Primeiro, nós vamos encontrar as empresas hoje fazendo uma atividade ilícita, ameaçando os trabalhadores, ameaçando os sindicatos, ameaçando o trabalhador, dizendo que não vai descontar, sendo orientado por alguns incautos que vão levar as empresas ao buraco, me desculpe o termo, porque estão orientando para não descontar se não tiver o desconto individual. Alguns RHs de várias empresas estão ameaçando os trabalhadores, que isso inclusive é uma prática antissindical, e que se nós tivermos a todo momento denúncias dessa prática, levar ao conhecimento do Ministério Público para que possa ser apurado aqueles das empresas que estão levando os trabalhadores a reagirem à contribuição sindical, ameaçando os trabalhadores. Temos que, além disso, fazer um movimento, levar ao OIT, denunciar no Brasil inteiro o que está acontecendo com muitas empresas. Mas nós temos empresas, e hoje tem aqui advogados, contadores, que nós queremos demonstrar, primeiro, o direito do trabalhador, o direito do sindicato, e demonstrar também que as empresas, como diz aqui, como nós temos aqui no artigo, e o desembargador fala nisso daí, o artigo 582, que diz o desembargador, falou da obrigatoriedade, e está aqui, artigo 582, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. É obrigação dela descontar. Ela não pode dizer que não é de competência dela dizer que é individual. Ela não pode dar essa interpretação que é individual. Ela não pode dar a interpretação que ela quer para destruir os sindicatos. O que ela tem que cumprir é a lei. Tem que descontar na folha de pagamento dos trabalhadores aquilo que o sindicato aprovou e comunicou a ela. Bom, esse é um problema. Agora, nós queremos mostrar que as empresas, elas têm responsabilidade na medida em que não cumprem isso que está aqui. Por quê? Porque nós temos aqui também na lei, aonde que diz das penalidades. Para quem não cumpre. Ela diz aqui o artigo 598, sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553, serão aplicadas multas de 10, ela aqui tem que ser transformada, porque ainda está no cruzeiros, 10 mil cruzeiros, pelas infrações deste capítulo impostas no Distrito Federal pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos estados e no território do Acre, pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Está lá, ela tem isso daí, ela tem que cumprir, sob pena, inclusive, de responsabilidade criminal. E vai mais, ela diz no artigo 605, as entidades sindicais, me desculpe, depois eu vou no 605, 606, as entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial
mediante ação executiva, valendo como título da dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho. Então, ela tem penalidade criminal, ela tem penalidade de o sindicato poder cobrar judicialmente, e eu acrescento que se o sindicato fez assembleia, convocou os trabalhadores, aprovou, autorizou, não é aprovar não, autorizou o desconto, comunicou à empresa, através de ofício, comunicando a ela e ela não desconta, nessa cobrança da ação executiva, também tem que ser cobrada a perdas e danos. E eu calculo as perdas e danos em que, se uma empresa tem 200 trabalhadores, o sindicato cumpriu a legislação vigente, ela não desconta, ela tem que ser a penalidade dela, da perdas e danos, ela vai ser em quê? Um salário do mês de março de cada um dos trabalhadores. É perdas e danos dela, ela tem que pagar isso ao sindicato. E nós vamos ter que cobrar. Por isso, nós temos que cumprir rigorosamente aquilo que está aqui. Convocando a Assembleia, eu repito, porque é bom repetir, convocando a Assembleia por edital, fazendo ata, fazendo lista de presença e comunicando à empresa que foi autorizado. Agora, nós temos a questão da insegurança jurídica que está aí em todas essas questões. A primeira são as ADINs que estão no Supremo Tribunal Federal. E nós temos, no Supremo Tribunal Federal, nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, ela entrou com uma ADI na inconstitucionalidade, pedindo, arguindo a inconstitucionalidade de toda da contribuição, a contribuição sindical, quando diz expressa e prévia expressamente. É aquilo que o desembargador colocou, o procurador também coloca, de que nós entendemos que a contribuição anteriormente denominada imposto sindical, existente no ordenamento jurídico desde 1940, e eu digo o seguinte, nem a ditadura militar teve a ousadia de promover uma reforma na CLT, como esse governo promoveu essa reforma ilegal e ilegítima. Nem a ditadura. A ditadura punia os dirigentes sindicais. Prendia o dirigente, exilava, caçava, mas não atingiu a entidade sindical como esse governo está fazendo. Com essa medida, que é para destruir o sindicato, para arrebentar o sindicato, mas nós vamos resistir e vamos cobrar e vamos mostrar que ela é inconstitucional. A lei ordinária, número 13.000, a lei ordinária 13.467 de 2017, chamada de reforma trabalhista, pretendeu alterar substancialmente o sistema sindical brasileiro e dessas alterações está a contribuição sindical. O objeto da ação civil pública, os artigos no que concerne a tal instituto, foram modificados com o fim de tornar meramente facultativa a contribuição sindical obrigatória, antigo imposto sindical, instituída pela CLT. A lei ordinária não poderia ter tornado o Instituto da Contribuição Sindical facultativo porque infringe o disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que estabelece que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O Código Tributário Nacional é lei complementar. Lei ordinária não pode alterar o conteúdo de lei complementar. Esse é o entendimento da inconstitucionalidade. Nesse sentido, nós já temos em Santa Catarina
nós temos 5 ações que declarou inconstitucional. Temos 2 em Chapecó, 2 em Lages e 1 em Xanxerê, que estão, uma já está no tribunal, e tem as ações no Supremo. Na do Supremo hoje, o relator foi o ministro na nossa ação, foi o ministro Fachin, e hoje deu um despacho na nossa ADI, determinando ser ouvida a Procuradoria da República, o Presidente da República, o Presidente da Câmara, do Senado e a Procuradoria-Geral da República, e determinando que essa ação será encaminhada, tão logo esses pareceres, para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, além das outras ações que temos, muito bem, nós temos 2 questões. Uma é que está lá no tribunal, que nós não sabemos quando vai ser julgado. E a outra é cumprir isso que nós já colocamos. Por isso, nós entendemos que os empregadores estão mal orientados e nós gostaríamos de adverti-los de que o movimento sindical não vai abrir mão da cobrança daquilo que é legal, daquilo que é devido, e não vamos nos intimidar de forma nenhuma com aqueles que andam dizendo que a contribuição sindical é individual e não vai descontar. Vai descontar na lei ou na marra? Vai ter que descontar, porque nós vamos exigir isso judicialmente. E hoje, para mim encerrar, o jornal O Globo deu uma matéria, publicou no jornal O Globo. Olha a maldade, olha a irresponsabilidade de um jornal que está a serviço também do patronato contra o movimento sindical de trabalhadores. Ele diz, o jornal O Globo diz, numa nota, nova taxa substitui o imposto sindical. Matéria, sindicatos ligados às principais centrais estão aprovando em assembleia a cobrança de taxa que substitui, na prática, o imposto sindical extinto pela nova legislação trabalhista. O fim do imposto é alvo de ações na justiça. Não tem nada disso. É uma mentira desse jornal e nós temos que responder a esse jornal com aquilo que nós temos, que é a nossa mídia, a mídia da imprensa dos sindicatos e a vontade dos sindicatos de fazer prevalecer aquilo que está na própria lei. Muito obrigado.